Deixa eu ver se eu coloquei mesmo. Ah, sim, agora sim. E vou compartilhar com vocês agora o capítulo 14. Deixa eu achar ele aqui. Sim, tá aqui. Aqui umas figuras para um visual para ajudar a entender um pouquinho, né? Só um minutinho aqui que eu vou levantar aqui. Joia. Capítulo 14. Deixa eu botar aqui embaixo, para não ficar nada aqui na frente. Vamos ver se vai dar. Então, Apocalipse 14. A gente vai naquele ritmo que a gente acostumou, né? A gente lê o versículo e faz a explicação. Bom, aí dos versículos de 1 a 3 do capítulo 14, João tem uma visão e ele vê o Cordeiro. O Cordeiro já foi identificado lá no capítulo 5, né? E em outros capítulos também, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que foi morto. Então, os versículos 1 a 3, o Cordeiro é visto com 144 mil. Ora que voltou agora a falar dos 144 mil lá do capítulo 7, lembra? Das tribos, né? Das tribos de Israel. Então, só um minutinho aqui que a Daniela está entrando agora, ela vai pegar bem o primeiro versículo aqui. Então, Apocalipse 14, versículo 1, João tem uma visão, é uma visão que antecipa, né? Porque fala do Monte das Oliveiras, sobre o Monte Sião ali, 144 mil, antecipando a volta de Cristo no Monte das Oliveiras, na parousia, e se reunindo com os 144 mil ali sobre o Monte Sião. É uma visão, lembrando que visão escatológica não implica em ordem cronológica. É no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é Cronos, né? Cronos é um tempo cronológico, de dia, semana, mês e ano. Mas não é o tempo do homem. Então João diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte e na testa escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que significa ter na testa escrito o nome de Jesus e o nome do pai? Propriedade, né? Assim como alguém escreve o seu nome sobre alguma coisa que comprou, né? O que ganhou. Um livro, você compra um livro, você coloca o seu nome, porque é seu, né? Você não vai colocar o seu nome no livro de outra pessoa, não deve, né? Desonesto, né? O livro não é seu. Um livro emprestado, você não vai pôr o seu nome. Então, aqui o que está dizendo é que eles pertencem a Jesus e a Deus Pai. É isso que está dizendo aqui. Eles são propriedades, Pastor João 144 mil. Dias, Isso aconteceu lá o no. senhor, Oi? o senhor esqueceu, perdeu um pouquinho o fio. O senhor falava das tribos de Israel, do capítulo 7. Isso. Aí entrou uma pessoa e o senhor não retomou a Ah, sim, linha. sim. Esses 144 mil, lá no capítulo 7, eles são das tribos de Israel, né? Então, não são os testemunhos de Jeová de hoje, né? Que dizem ser os testemunhos de Jeová, 144 mil salvos que vão herdar o céu e os demais que não fazem parte de 144 mil vão herdar o paraíso na terra. Esse é o ensino das testemunhas de Jeová dos dias de hoje. Essas testemunhas de Jeová são as verdadeiras, são 144 mil e elas terão a sua existência e ministério no período da grande tribulação, não na nossa época agora. E são das tribos de Israel, são judeus, né? E mais abaixo vai esclarecer quem são elas, né? Provando que não são essas de agora, né? Então elas são vistas junto com o Cordeiro, tendo o nome de Jesus, o nome do Cordeiro, e também o nome do Pai, ou seja, pertence a Deus e ao Pai. Igual aquela passagem da igreja também, né? Diz que nós estamos na mão de Cristo e também na mão do Pai, ninguém pode arrebatar.
E aí João fala, depois de ver, fala, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, uma voz poderosa. Mas também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Então parece aí um coral, né? Uma voz uníssona de milhares de pessoas, talvez, né? E aqui entoando um novo cântico, 144 mil. É uma voz harmoniosa, uma voz linda, forte, poderosa, mas harmoniosa. Não uma voz estridente, nem irritante, nem destoante, mas uma voz harmoniosa, embora poderosa. Um grande coral, um coral de muitas vozes. A gente acho que nunca ouviu, né? E nunca vai ouvir um coral de 144 mil vozes, né? Dificilmente, né? Tem coral aí de até 700, 800 vozes, talvez até mais de 1.000, né? Mas especialmente os Mormons, né? Tem corais gigantescos, mas 144 mil aí é na grande tribulação. E eles estavam cantando, aí desentoavam um novo cântico diante do trono, um cântico que nunca foi cantado, um cântico especial para aquela ocasião, diante do trono. E esse cântico, diante do trono, diante dos quatro seres viventes, lembra lá daqueles anjos, né, que apareceram diante do trono, né, com aparência de leão, com aparência de novilho, né, com aparência de homem, aparência de leão, né, aparência de homem, de novilho e também aparência de águia. E nós falamos que isso descrevia Jesus nos seus ministérios, na sua natureza, conforme foi descrito pelos evangelhos, né? O leão de Mateus, né? O homem de Marcos, o servo de Marcos, o novilho, né? Aí o homem de Lucas e a águia de João, né? Cada um referindo ele como rei, né? Ele como servo, ele como homem perfeito e ele como Deus, né? A águia representando as alturas, né? O Deus. Então eles entoam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Anteriormente nós interpretamos os anciãos como uma igreja arrebatada e glorificada no céu. Então nós continuamos com essa linha de interpretação. É, então tem esse cântico lá perante os anjos, perante a igreja, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, ou seja, eles sabem cantar esse cântico. É um cântico de adoração particular, específico, privativo dos 144 mil. É deles. É isso que está dizendo aqui. Agora sim, no versículo 4 em diante, no versículo 4 é dito sobre esses 144 mil. Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres. A ideia aqui é de que eles não são casados, né? E nem tiveram relacionamento sexual com mulheres. O verso acrescenta, porque são castos. Não que isso tenha. É uma doutrina aí, né? O apóstolo Paulo até combate isso, né? Daqueles que são contra comer certos alimentos e não casar, né? A Igreja Católica vai muito por essa linha, né? O sacerdote, né? O padre não se casa, o papa não se casa, não tem vantagem nenhuma nisso, né? Aqui é devido à situação, né? A perseguição, a entrega total, integral ali no ministério, né? De testemunho dessas 144 mil. Seria muito difícil se eles tivessem esposas e filhos. Eles suportariam a perseguição, mas será que suportariam ver as esposas e os filhos sendo perseguidos, né? Sendo mortos? Então eles não, eles são celibatários, né? Eles são entregues totalmente ao ministério. É isso que a gente entende aqui, né? A afirmativa é clara. Eles não tiveram relações com mulheres, são castos e então são homens, né? Claro, são todos homens. Isso contraria diretamente o pensamento, o ensino dos testemunhos de Jeová dos dias de hoje, né? Eles acham que entre os 144 mil, eles têm que dizer que tem mulheres também.
Se eles não disserem, fica uma situação muito difícil, né? Que aí só homem que vai para o céu e as mulheres ficam na terra, né? No paraíso. Então eles dizem que tem mulheres entre 144 mil. E como eles dizem que a referência sobre os 144 mil é essa de Apocalipse, o ensino deles cai por terra, né? Porque aqui fala que são homens, varões, né? Que não se macularam com mulheres. E eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Notem que a salvação na grande tribulação começa com 144 mil, mas não fica só com eles. Mediante o testemunho deles e das duas testemunhas, e também de anjos, muitos outros crerão no Messias. Mas eles são as primícias, ou seja, os primeiros frutos da mensagem do Evangelho do Reino, né? Da pregação do Evangelho do Reino, ou seja, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O Messias está para vir. Eles são as primícias. E o versículo 5 afirma que eles falam a verdade. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula, né? Não tem mancha, não tem nada de errado na mensagem que eles proclamam. Eles pregam a pura verdade de Deus, que foram incumbidos para isso. Então não há nenhum desvio no testemunho que eles dão, na mensagem que eles dão. Aí no versículo 6, João tem outra visão. Ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O evangelho sempre é eterno, né? Começou com Deus, lá na eternidade, antes da criação do mundo, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Notem que aqui é dito que um anjo prega o evangelho. Não é o nosso evangelho da graça, né? Querendo ser justo será salvo, mas o evangelho do reino. É, nós sabemos que Paulo fala, né, que não foi a anjos que Deus confiou o evangelho agora, né? Mas a homens. Os anjos poderiam pregar, mas Deus quis que os homens pregassem. É o papel da igreja. Mas na grande tribulação, o evangelho do reino, até anjos pregará, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam. Por isso que lá em Mateus 24, Jesus falou assim: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, o evangelho do reino. Então, faça essa separação, né? Época da igreja, época de Israel, Velho Testamento e grande tribulação. Esse evangelho é pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, todos ouvirão, todos ouvirão essa pregação. Mas em meio à intensa perseguição e muito sofrimento e martírio. E esse anjo dizia em grande voz, uma voz que era ouvida por todos: temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, reconheça que ele é quem ele é. A melhor definição que eu já li sobre glória de Deus é que a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, todas as suas virtudes, todas as suas características pertinentes à sua natureza, né? Ou seja, reconhecer que ele é, quem ele é. Isso é reconhecer. Dar glória a Deus é reconhecer quem ele é, conhecendo tudo que a Bíblia ensina e acreditando nisso, crendo nisso, nós estamos glorificando a Deus. Negar isso é não glorificar a Deus. Então, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Período da grande tribulação, um Pastor período de grande Jair, julgamento. Pois não. é, hoje qual evangelho que é? Se não é o do reino, qual que é? Nós não estamos pregando o evangelho, arrepender porque o Messias está vindo para reinar. Não estamos pregando isso, né? Nós estamos pregando arrependei-vos e crede no Senhor Jesus para ser salvo, né? Você vai fazer parte da igreja. É esse o evangelho que a gente prega, né? É crer para não ser condenado, crer para ser salvo. Pelos Mas lá na grande teólogos, ele é tribulação é o evangelho chamado, que João Batista pregava, né? Arrependei-vos porque está próximo o ele- reino dos céus, né? o de hoje é chamado evangelho do quê? Da graça? Evangelho da Pelos graça. teólogos? É. Entendi. A graça no sentido que a gente fala
porque aquele que crê, ele já persevera, né? Já o evangelho do reino você tem que perseverar para ser salvo. Você começa salvo e pode terminar não salvo, né? É o que vai acontecer com aqueles que, é, uma vez crendo na vinda do Messias, depois aceitarem a marca do anticristo, né? Então é diferente, né? O parâmetro é bem diferente. Eu falei na igreja, mas nem todos estão lá na nossa igreja, na Boas Novas, né? Mas está lá os cultos gravados na internet. Eu falei na igreja o seguinte, falei, olha, uma passagem muito significativa que nos ajuda a entender muito foi assim. Vocês vão ficar só com a minha palavra, depois vocês vão verificar na Bíblia, né? Seja bereano, verifica lá. Jesus falou assim: a lei e os profetas duraram, vigoraram até João Batista, né? E João Batista disse assim: quem tem a noiva, eu perguntei na igreja assim: quem é a noiva? Todo mundo disse: a igreja. Não tem dúvida, né? A igreja. Quem tem a noiva é o noivo. Eu perguntei: quem é o noivo? Todo mundo disse: Jesus Cristo. E João Batista falou assim: quem tem a noiva, a igreja, é o noivo, Jesus. O amigo do noivo, olha só, ele não se coloca como noiva, né? Ele diz assim: um amigo do noivo. O amigo do noivo é aquele que entra no casamento. Pensa na cultura americana, cultura judaica era parecido com a cultura americana, né? Não tinha padrinhos, né? Não era casais entrando juntos, igual no Brasil, né? Chama os testemunhas e, por causa do costume católico, a gente chama de padrinhos, né? Entre os casais, né? Os casais da noiva, os padrinhos da noiva, os padrinhos do noivo, um de um lado, outro do outro. Na cultura americana, em alguns casamentos, né? Já está perdendo isso também. E na cultura judaica, o noivo tinha os seus amigos, homens, e a noiva tinha suas amigas, mulheres. Moças, né? Que entravam, rapazes que entravam. Então a ideia aqui é a cultura judaica, não a cultura brasileira. Então João está dizendo assim: tem um casamento, né? Quem tem a noiva é o noivo, quem vai casar é Cristo com a igreja. E diz: o amigo do noivo vê essas coisas e se alegra, ou seja, ele vai para o casamento como convidado, ele tem grande alegria de ver o casamento, o noivo casando com a noiva. Mas aí ele termina: e essa alegria já se cumpriu em mim. Notaram? João Batista se colocou como amigo do noivo, não como noiva. E é o que Jesus falou, né? A lei e os profetas vieram até João Batista. Porque a noiva, ela começou a ser formada no Pentecostes. E João Batista morreu antes do Pentecostes. Cortaram-lhe a cabeça, né? Na época do rei Herodes. Não sei se eu ajudei aí, mas essa afirmação aqui me ajuda demais a entender, né? A não colocar a igreja no Velho Testamento. O próprio João Batista não se considerou igreja. Então, como é que nós vamos dizer que Israel no Velho Testamento era a igreja, né? Não, era o povo de Deus, mas não a igreja. Igreja é Pentecostes ao arrebatamento. Ali está formando a noiva. Depois do arrebatamento já não é igreja mais. Aí já é os que creem na vinda do Messias, como foi. E João Batista veio pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né? Ele não pregou assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso aí foi Paulo que pregou, foi Silas, foi Timóteo, foi Barnabé. Mas João Batista pregava: arrependei-vos que está próximo. Ele disse assim: o machado já está colocado na raiz da árvore. A mensagem dele era de juízo, porque eles iam rejeitar o Messias, né? Então aqui diz: é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Não adore o anticristo, não adore a besta, não adore o dragão, nem o falso profeta, mas adore o Criador, aquele que fez o céu e a terra, e o mar e a fonte das águas, ou seja, aquele que criou todas as coisas. Estamos juntos aí, sem problema? Posso ir adiante? Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Pô, que Babilônia é essa, né? Babilônia foi destruída. E a profecia dizendo que ela nunca mais, jamais seria reconstruída, né? É, Saddam Hussein, né? Que governou o Iraque, e lá ficava a grande Babilônia. Ele se dizia um descendente de Nabucodonosor e tinha um plano para reconstruir Babilônia. Bom, ele foi morto, né? Naquela guerra e ele não fez isso. Então, há uma profecia que a Babilônia mesmo não será reconstruída. Mas Babilônia, ela ficou como um símbolo
de malignidade, né, de idolatria, de imoralidade e de sistema religioso. É toda a crença da Grande Babilônia. Então aqui está se referindo a um sistema religioso liderado pelo falso profeta, unindo todas as religiões para adorar o anticristo, um falso sistema religioso, porque aqui tem uma Babilônia religiosa, que é um sistema mundial, né, de religião, religiosidade, e também tem uma Babilônia comercial, como todos comercial com Babilônia, Babilônia ficou como um sistema comercial. Isso aqui eu estou adiantando, mas nós vamos lidar com isso lá em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, né? 17 fala desse sistema religioso, que é chamado de grande meretriz, né? Prostituta, e o 18 fala da Babilônia comercial, que é um sistema mundial de comércio. E hoje a gente sabe muito mais do que antes que o que está dominando o mundo não é tanto a corrida armamentista, mas a corrida comercial, né? Nós estamos vivendo isso agora, né? Aí a negociação de taxas, nem todo mundo negociando e tentando entrar em acordo. Então, um sistema comercial mundial. O próprio Trump falou, e Elon Musk também disse, né? Que está se iniciando uma nova era, uma geopolítica nova. E a gente está vendo isso nos nossos dias, né? As peças estão se encaixando, mas antes que as peças do tabuleiro se encaixem, vem o arrebatamento e a gente vai embora, né? É uma transição, né? Não estamos vivendo na grande tribulação. Mas aqui já está uma antecipação, né? Caiu a grande Babilônia, sistema religioso, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Que prostituição é essa? Aqui não está falando de adultério nem de fornicação, aqui está falando de adoração a ídolos ou a pessoas, né? No caso, a prostituição é porque está se deixando de adorar o verdadeiro Deus e está se adulterando com os ídolos. Isso é uma figura do Velho Testamento, né? Quando a Israel ia após outros deuses, é como se estivessem atraindo o próprio Deus. Então aqui fala de uma prostituição religiosa, espiritual. É isso que está acontecendo. E ela embriagou as nações com a sua prostituição, com a fúria, uma imposição, né, de religião a todas as nações. O anticristo exigindo ser adorado e não sendo adorado, não compra, não vende, não viaja, não entra em lugares, né, porque não tem a marca, não tem o 666 na mão ou na testa. Então é um sistema comercial aliado a um sistema religioso. Para ter acesso ao comércio, para comprar, vender, viajar e ter liberdade de ir e vir, você tem que adorar o anticristo. Perceberam? A religião e a política dominando o mundo. Versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, olha aí como é que está ligado, e a sua imagem pertence a esse sistema religioso, né? A grande Babilônia, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Note o contraste aí, né? Daqueles que têm os 144 mil que tem o nome é, de Jesus, né? Do Cordeiro e de Deus, do Pai na testa, e agora aqueles que têm a marca da besta, o 666, na fronte ou sobre a mão, que acaba sendo um instrumento de negócio, né? Em vez de usar cartão, Pix, né? Carteira no celular, vai estar no próprio corpo da pessoa, né? Ele chega diante de uma máquina, a máquina lê na sua testa, ou põe a mão, e nós já estamos vendo isso, né? Estamos vendo isso, né? Leitura dos olhos, né? E digital, né? A mão, né? Já estão vendo isso já sendo implementado, não em escala universal, né? Mundial ainda, mas já bem avançado. E com a inteligência artificial, né? E, e computação, né? Que está avançando cada vez mais, nós estamos vendo isso acelerado, preparando para essa nova ordem mundial. Isso já é velho, né? Os irmãos lembram, uns anos atrás, os mais antigos, lembra falando muito da era de Aquários, né? Que se trata da nova era, né? A nova era, a nova ordem, várias maneiras de falar a mesma coisa. O verso 10.
diz que aquele que tem a marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então ele quer escapar da cólera do anticristo, mas ele sofrerá a cólera de Deus, será embriagado, né, no juízo. E esse vinho da cólera de Deus é preparado sem mistura, é puro, do cálice da sua ira. E o seu destino será atormentado com fogo e enxofre no juízo, né? Quando sofreu o juízo ali no final, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui está falando do grande trono branco, juízo final. Tanto esse que pertence à besta, o anticristo na grande tribulação, como todos os perdidos de todas as épocas, desde Caim, o primeiro mencionado, até o último no milênio, estarão diante do grande trono branco, sendo julgado um a um, conforme as suas obras, pelo Cordeiro, pelo juiz. Jesus disse: O Pai ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao Filho, porque ele sofreu o julgamento, ele foi julgado lá na cruz pelos nossos pecados, então ele é digno de julgar aqueles que não creram nele, que não estão debaixo do sangue. O versículo 11, falando ainda sobre esses, né, que são condenados porque pertencem ao anticristo, a fumaça do seu tormento, o lugar onde estão, sobe pelo século dos séculos. É uma figura para dizer que é por toda a eternidade e não tem descanso, nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo. Ou seja, o sofrimento é interrupto, contínuo. Não tem descanso nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Houve uma dúvida, né, uma pergunta de alguém, sim, foi mais aqui da família, né? Se na grande tribulação alguém poderia, por exemplo, começar crendo em Cristo, depois indo crendo no Messias, depois voltando para crendo no Messias, depois crendo no Anticristo, depois voltando para o Messias, ou então que alguém que aceitou a marca da besta depois poderia crer no Messias e seria salvo, né? O ensino de Apocalipse não dá essa margem, não dá essa abertura, né? Uma vez que pertence ao anticristo, vai pertencer ao anticristo até o final. É isso que está dizendo aqui, né? E eles estão condenados, adorador da besta da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, são condenados. O versículo 12 diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o ensino aqui é de perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não perseverar, perde a salvação. Isso na época da grande tribulação. Não digam que eu falei que agora é assim, né? Eu não sou arminiano, né? Não creio em perda de salvação na nossa época. Por quê? Porque na nossa época, a época da igreja, uma vez que nós cremos, nós somos habitados permanentemente pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Ele não sai de nós. Mas na grande tribulação, não. Como no Velho Testamento, também não, né? É, num culto de oração agora, recente, né? Nós estudamos junto, o Bento estava lá, né? Eu afirmei lá, né? Do caso de Saul, né? Saul, ungido rei, o Espírito Santo apossou dele, ele profetizou entre os profetas, mas depois, lá mais adiante, ele se rebela, ele desobedece a Deus, não faz a vontade de Deus, faz a sua vontade. Aí um espírito maligno da parte do Senhor apossa dele. O espírito maligno entra nele. Por que que o espírito maligno entrou nele? Porque o Espírito Santo já havia saído dele. Lá o texto fala que o Senhor o deixou, né? Saiu dele. Então isso era o Velho Testamento. E o Espírito Santo não havia descido para habitar, né? Agora não. Na nossa época, o Espírito Santo desceu no Pentecoste para habitar na igreja, naqueles que creram. Na grande tribulação volta a ser, porque o Espírito Santo subiu com a igreja. Ele não está habitando na terra, mas na igreja. A igreja, que é a habitação dele, do tabernáculo, foi para o céu. Então ele vem como vinha no Velho Testamento, né? Toma posse de um, entra no outro, né? E aí tá. Aí naquele que creu no Messias, ele tá lá. Uma vez que ele volta atrás ou nega, ele sai dele. Então por isso que tá, a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O versículo 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve,
Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Aqui está falando que o crer no Messias, o crer em Jesus na primeira tribulação, vai implicar em morte, martírio. E aqui está se referindo mais à morte matada do que morte morrida, né? Morte provocada e não morte de idade, de doença, mas os martírios. Mas os que morrerem também, naturalmente, também, né? Se morreu no Senhor, é garantido. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, sofrimento, trabalho intenso na grande tribulação, né? Pois as suas obras o acompanham. As obras não serão esquecidas por Deus. E aí ele diz assim, no versículo 14: Olhei e eis uma nuvem branca. Nuvem está sempre atrelado à glória. É por isso que fala que ele vem sobre as nuvens, com poder e muita glória. Uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então aqui fala de uma ceifa. A, a, a foice, aquela foice curva, né? Que não sei quantos viram ou tiveram experiência de cortar arroz, né? Eu trabalhei um tempo com isso, né? Quando era jovem. É um ferro de cortar arroz é curvo assim, né? É para ceifar. É aquela foice de colher a lavoura. E aqui o Messias identificado como filho do homem, já se referindo à parousia, né? Ele vindo no Armagedon. Mas essa colheita não é uma colheita é, do mantimento, né, do cereal, né? Mas é do joio. Ele tem uma coroa de ouro, né? Que é o rei, e na mão uma foice afiada. E aí outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, e disse assim: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Chegou a hora, né, do juízo. Está na hora de colher. Agora, o que está falando aqui? Aqui não está falando do trigo, mas está falando do joio, né? Essa é a questão. A gente é acostumado a falar de ceifa. Só um minutinho aqui que isso. Ceifa, pensando em o evangelho sendo pregado, pessoas se convertendo, né? E aqui ele está dizendo a seara da terra já amadureceu. Então, saiu do santuário que se encontra no céu. Não sei por que está sumindo aqui. Só um minutinho. Que sumiu a figura. Aconteceu um probleminha aqui. Tá, joia? Não sei por que sumiu a imagem. Então saiu do santuário que Só, se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então, só tem uma pulou foice na 16, mão do pastor. Jesus e tem uma mão na foice da mão do anjo. Pois não. O senhor pulou 16. Oi? O senhor pulou 16. O Leo 16? É que eu. Uhum. Ah, sim, agora. Então, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada, né? Passou a foice. Agora o 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo mesmo também uma foice afiada. Por que que eu estou falando que não se trata de colheita de salvos? Porque assim, a, a seara é comparada a uma lavoura, né? O fruto, né? Que vai ser colhido, o cereal que é colhido. Na época do arrebatamento, o trigo é ceifado, é tirado da terra, que é a igreja, vai embora. Mas o joio entra na grande tribulação. Perceberam? Os perdidos entram na grande tribulação, porque a tribulação é um tempo de juízo e a igreja não tem juízo sobre ela. Mas no final da grande tribulação, o contrário. O joio é tirado, lançado no fogo, né? Lembra? Fala, deixa o trigo crescer junto com o joio, né? Que na época certa o joio será tirado, lançado no fogo. Porque vai vir um milênio. No milênio só entra salvo, né? É um tempo de paz. No início do milênio só tem salvo. Então o joio é tirado, porque o joio não pode entrar no milênio. O joio é tirado e fica o trigo. O trigo entra no milênio.
Então, no Pastor, mas aí, arrebatamento, o trigo é levado, né, para o depósito, né, para o celeiro, e o joio fica na terra. Mas na grande tribulação, o trigo fica na terra e o joio é jogado no fogo, né? Aqui está tratando do final o da grande joio é tribulação. arrebatado também para o inferno? Oi? O joio é arrebatado para o inferno? Não, não. Ele é cortado da terra, ele é ceifado da terra para ser jogado no fogo. Porque o trigo, Pois é, mas o como lavrador isso? cortava e recolhia no celeiro. Aí depois, eles cortavam o joio e jogavam no fogo, né? Queimava, para não ficar Pois é, semente. mas assim, concretamente, como que vai ser isso? Isso aqui é o final da grande tribulação, né? É, aqueles que ficaram vivos no final da grande tribulação e pertencem ao anticristo, é o final que termina com a batalha do Armagedon, né? É, Mas Deus vai mandar, igual lá na época do Egito, assim, uma morte, vão ficar os corpos? Ou Deus vai arrebatá-los e levá-los para o inferno? não, é, é morte mesmo, né? Ali, nós vamos chegar lá na batalha do Armagedon, fala que Jesus vem pisando as nações, né? Pisar é vencer. E fala que vai correr sangue da altura do freio do cavalo, né? Muita gente morrendo. Lá em Mas Mateus 20. Hum. os que vão entrar no milênio vai ter que enterrar esses corpos? É isso. Não ler uma referência que vai falar que eles vão ficar vários anos sepultando corpos. E também, aqui em Apocalipse, nós vamos ver, né, que Deus convoca as aves do céu, né? As aves aí são os animais, urubu, né, e corvo e tudo, para comer os cadáveres, né? Onde tiver o abutre, ali está o cadáver, né? Então, e mesmo assim vai ter muita gente para sepultar. Nós vamos ler a referência que fala, eu não lembro quantos anos, se é 7 anos durante o milênio que eles ficam sepultando os mortos, né? Muita gente que morreu. Então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo tendo mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. É aqui está falando lá de Isaías, né? Eu vou ter que voltar aqui nessa, só um minutinho. Eu vou localizar aqui. É Isaías 63, para vocês não ficarem só com a minha palavra, né? Volta lá em Isaías 63. Aqui você pode pensar, não, mas aqui está falando de videira, né? Então aqui é Israel, é a igreja, né? O quanto as suas luzes estão amadurecidas. Não, aqui está falando do Armagedon, né? Do final da grande tribulação. Isaías 63 fala assim, ó. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com veste de viva cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Estou lendo o versículo 1. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, que está falando de Cristo. Por que está vermelho o traje? Por que que a roupa dele está traje? Ah, está vermelha. O traje dele está vermelho, a roupa. E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. O judeu usava roupa comprida. Então ele ia pisar a uva no lagar. O lagar era um buraco, né, onde colocava as uvas, ele pisava as uvas para sair o vinho. E manchava as bordas da roupa. Salpicava, né? Ficava vermelho. Por que que a roupa dele está vermelha parece de suco de uva, né? Aí ele responde: o lagar eu pisei sozinho. Só que as uvas não são uvas, são pessoas, são seguidores do anticristo. Eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, e não precisa de ajuda de ninguém. Pisei as uvas na minha ira, juízo, né? No meu furor as esmaguei. E olha só que não é uva, não é uva, é uma figura de linguagem, né? E o seu sangue, uva não tem sangue, né? E o seu sangue me salpicou as vestes, me manchou o traje todo. Por quê? Versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado, falando com Israel, né? Ora, não havia quem me ajudasse, e admirei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e meu furor me susteve. Aí o verso 6. Na minha ira pisei os povos no meu furor. Notaram? Os povos. Julgamento das nações, final da grande tribulação. Embriaguei-os, não falamos lá do furor, da ira de Deus, derramando por terra o seu sangue.
Deu para juntar aqui? Ajunta os cachos da videira da terra, por quanto suas uvas estão amadurecidas, né? Então Então o anjo passou as... Pois não, é uma morte física, física, com derramamento de sangue, as isso, almas para o inferno, e uhum, esse tanto de cadáveres na face da terra com uma população pequena. isso, verdade. O verso 19, né? Fala, então o anjo passou a sua foice, por isso que eu afirmei desde o começo, né? Eu estou dentro do contexto, não fugi do contexto nenhuma vez. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra. Lembra que eu afirmei que não é de salvos, afirmei que não é Israel e afirmei que não é a igreja aí a videira. Porque olha o que diz aí: vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. O Armagedon, o vale de Josafá, o vale do Megiddo, onde vai ocorrer essa batalha, né? Não vai ter batalha porque eles vão contra Israel, Jesus volta e vence, né? Pisa o lagar da cólera de Deus. Então, não tem salvo aí, né? É cólera de Deus. Como é que a cólera de Deus vai cair sobre os selados, né? Os 144.000, os salvos na grande tribulação? Não. Vai Mas cair lá sobre os perdidos. no Amargedon vão estar só os soldados, não? E as Os esposas, os exércitos das filhos, os nações. idosos. Só que não fica só lá, né? Ele vem dali e segue por toda a terra, né? Julgando as nações. Ali é o concentração dos soldados. E olha aí. E o lagar foi pisado, né? O lagar aí se refere ao Vale do Armagedon, né? Porque o foco é ali em volta de Jerusalém. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, para dar uma ideia da intensidade, né? Numa extensão de 1.600 estádios. Muito sangue, muita mortandade, né? Bem no Vale do Megido, o Vale de Josafá. É chamado de Vale de Josafá porque Josafá, né, Israel não precisou lutar. Deus venceu os exércitos por ele. E lá vai ser assim também, na volta de Cristo, Israel não vai ter que lutar. Cristo vem e vence por ele, né? Então aí é a revelação do capítulo 14 de Apocalipse. Então nós vamos estudar na próxima vez, se Deus permitir, né? O Apocalipse capítulo 15. E aí fala dos sétimos últimos flagelos, né? 7 anjos com os 7 últimos flagelos. Se eu Na minha interromper aqui o Bíblia, compartilhamento, é, também, só um minuto aqui, interromper a gravação.